lá em Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 8. Nós vamos ler um texto só da palavra de Deus. Diz assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Amém? Ele está sentado. Só esse versículo mesmo. Irmãos, para introduzirmos esse assunto, e eu escolhi esse versículo, porque quando nós paramos para analisar um versículozinho simples desse, a gente vê as instruções do Senhor para a família, para que ela venha estar bem, para que evite situações problemáticas. O contexto desse versículo nós bem sabemos. Moisés havia libertado o povo lá do Egito, da escravidão do Egito. O povo estava caminhando para a terra prometida, estava para conquistar a terra prometida, e nós sabemos que foi dado muitas instruções a respeito de tudo o que deveria ser feito, que são as leis de Moisés, as leis mosaicas. E nesse capítulo nós podemos ver leis acerca de muitas coisas, cuidado com animais, cuidado com a natureza. E esse versículo aqui é fantástico, porque ele revela também o cuidado que o Senhor tinha nos detalhes, na família. O mandamento do Senhor para os seus filhos era: olha, quando vocês construírem uma casa, e a casa naquela época, ela tinha lá em cima uma varanda, tinha uma escadadinha do lado, eu até trouxe a imagem, mas acho que não vai dar de ver, e lá em cima as pessoas utilizavam também, para muitas coisas. A instrução do Senhor é: faça um parapeito, para proteção, principalmente das crianças. Quando subir lá, para elas não caírem, e você não venha trazer culpa sobre a sua casa. Uma instrução simples, mas que certamente é essencial para o cuidado e proteção da família. Quando nós, na pós-modernidade, como falamos, na era digital, olhamos para algumas realidades dos nossos tempos, nós também precisamos ter e tomar alguns cuidados essenciais. Porque há risco de trazermos culpa, problemas para a nossa casa, para a nossa família. Eu acredito que se Deus estivesse falando numa linguagem dos nossos dias, como se nós estivéssemos para construir uma nova sociedade, um novo país, como era a proposta ali para o povo de Israel, eu acredito que o Senhor falaria também sobre o cuidado na era digital. Os cuidados com a tecnologia, os cuidados com a conectividade e assim por diante. Porque quando nós olhamos o Senhor detalhando coisas simples, o Senhor certamente deseja que nós venhamos ter um comportamento adequado para os nossos tempos, para que nós não venhamos entrar em problema, pecar e assim gerar outras situações indesejáveis. Irmãos, nesses momentos, nesses minutos que a gente estará falando sobre esse assunto, eu não vou, em momento algum, questionar a importância da tecnologia. Porque todos nós sabemos que a tecnologia é muito importante. A tecnologia facilita a vida de todos nós. Eu não estou aqui para falar mal da tecnologia, mas a gente precisa saber separar as coisas e utilizar aquilo que é bom, porque no pacote vem também muita coisa ruim. Nós vivemos em dias hoje que no Brasil, mais de 110 milhões de pessoas no Brasil já estão conectadas. Segundo uma pesquisa realizada, até saiu na revista Veja do ano passado, também saiu na revista Isto É, já 10% da população brasileira já está sofrendo de dependência de tecnologia, vício na tecnologia. Hoje, uma pesquisa realizada pela Universidade do Rio Grande do Sul,
Se constatou entre os adolescentes que 85% deles têm acesso diário à internet, uma pesquisa realizada em Porto Alegre. E tudo isso influencia o comportamento da nossa geração e principalmente dessa geração que está por vir, adolescentes e crianças. No estágio de psicologia que eu fiz ano passado, fiz em vários lugares, me chamou muita atenção nas escolas. E eu comparei comigo. Fui numa escola não de classe alta, mas uma escola de classe baixa aqui da nossa cidade, uma escola estadual. Me chamou a atenção na hora do recreio, porque a quantidade de adolescentes sentados mexendo no celular me assustou. Reduziu muito, né? Eu fiz a comparação com a minha época. Não tinha o celular, né? Quem tinha era aqueles tijorola, né? Que a gente chamava. Me lembro que o papai tinha um, né? Grandão assim, colocava na cintura, mas não era uma coisa que estava na mão de qualquer um. Hoje as crianças na hora do recreio não estão mais correndo tanto, não estão mais brincando tanto pega-pega. Tinha alguns que faziam, mas a maioria sentava e ficava ali, no celular. Mudança de comportamento. Me chamou a atenção quando eu fui fazer também um estágio num dos nossos hospitais aqui, hospital público, e chegando lá fiquei abismado. Todo leito que você chegava para visitar, as pessoas estavam conectadas, né? Claro, um momento que precisa estar contato, as pessoas estavam com laptop, tablet, celular, sempre mantendo conectados. Então, a tecnologia está aí e mudando o nosso comportamento. Eu considero, irmãos, a tecnologia parecido como uma faca. Uma faca, ela tem a sua utilidade. É fantástica a utilidade de uma faca. No dia a dia nós lidamos com faca e uma casa sem faca vai deixar muita gente na mão. Mas você imagina uma faca com a utilização incorreta, na mão de um bebê que pega uma faca afiada, não sabe manusear, não sabe lidar. Certamente ali nós vamos ter uma catástrofe. Então a tecnologia é muito parecida com isso. Porque ela é muito boa, muito útil, mas tem que saber lidar com ela. Eu separei aqui pelo menos alguns riscos que nós corremos hoje na era digital, principalmente pela maneira que nós somos afetados pela tecnologia. E eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiro, os riscos espirituais que nós corremos. Corremos alguns riscos espirituais. O principal deles talvez seja na questão prioridade do tempo. A administração do nosso tempo. Por quê? Porque nós somos uma geração sobrecarregada de entretenimento. Sobrecarregada de entretenimento e assim por diante. Todo dia surge um aplicativo novo para você baixar no teu celular. Todo dia surge um filme novo para você assistir. Todo dia surge um jogo novo para você jogar. Entretenimento é o que não falta. Mas a nossa geração não está sabendo lidar com isso. Principalmente a minha geração, que é chamada de geração Y, daqueles que nasceram dos anos 80 a 2000, e a geração Z, dos que nasceram de 2000 para cá. Essas gerações não têm sabido lidar com isso e têm se prejudicado na questão da administração do tempo. Porque se gasta muito tempo com futilidades, muito tempo com joguinhos, muito tempo no Facebook, muito tempo no YouTube, muito tempo na televisão, muito tempo assistindo série, muito tempo na tecnologia. Consequentemente, diminui o tempo com Deus. É uma geração que não lê mais Bíblia, poucos têm se dedicado ao estudo da Bíblia, uma geração que não ora e quando ora é mais para alívio de consciência, né? Dobra o joelho 2 minutinhos para dormir e dizer, não, eu pelo menos orei. Falta relacionamento com Deus, porque o nosso tempo está sobrecarregado de entretenimento. Mas o engraçado é que nós nunca estamos suficientemente entretidos. Sempre surge uma coisa nova, as pessoas sempre querem mais. E essa busca maluca vai continuar acontecendo. E o vazio no coração humano aumentando. Porque Jesus deixou bem claro, buscar em primeiro lugar
o reino dos céus, sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. O homem foi feito em primeira instância para Deus. E como diz Santo Agostinho, não vai encontrar descanso para a alma a não ser em Deus. Então não adianta gastar todo o tempo com entretenimento, com outras atividades ligadas à tecnologia. O vazio vai permanecer. Não estou dizendo que o uso disso com equilíbrio é negativo, pode ser bom. É bom você de vez em quando assistir um filme, é bom de vez em quando você jogar um jogo decente, é bom. Mas tudo tem que ser feito com moderação. E é engraçado que as próprias pessoas sabem disso e riem dessa situação. De vez em quando você vê no Facebook, né, coisas assim, um fogão, onde a tela está lá, né, a tampa do fogão é uma tela de computador, né, ou seja, o sonho de toda mulher dessa era, né, poder fazer as coisas da cozinha no Facebook, ou seja, as pessoas ainda riem, sabem que estão passando o tempo todo, né, no meio do mundo virtual, e se esquece da utilização da palavra de Deus, do relacionamento com Deus, e isso é prejudicial. É interessante que essa geração, até mesmo eles têm buscado conhecimento do divino, conhecimento da palavra, e o conhecimento do reino de Deus no entretenimento. As pessoas, para conhecer as histórias da Bíblia, não estão mais lendo a palavra, elas estão indo no cinema ver os filmes relacionados à Bíblia. E daí você vê um monte de confusão no ar. Pessoas que vão no cinema assistir o filme Noé e acham mesmo que tudo que o filme mostrou é o que está registrado na Bíblia. Existia lá os gigantes de pedra, né, que eram os espíritos dos demônios, e faz uma confusão toda maluca, porque viu no cinema, mas não conferiu na palavra. Essa é a realidade, meus irmãos, do nosso tempo. Uma outra coisa que é prejudicial, que é um risco espiritual, é justamente a questão do evangelho, que é uma contracultura, e sempre foi do início contra a cultura, remando contra a correnteza. Parece que nos dias atuais está mais intensificado isso. Porque nós vivemos uma geração cada dia mais mergulhada, eu tenho falado isso constantemente, no hedonismo. A revista Times, pena que não vai mostrar ali no slide, mas numa pesquisa que ela fez, né, a capa da revista Time foi... está aparecendo ali? Ok. Pode passar então. Pode passar. Aqui, isso, volta ali. Ali. Muito obrigado. A revista Times, a capa dela foi justamente sobre esse assunto. A capa da revista Times falando mimimi. Uma geração com menos engajamento sociocultural, ou seja, pouco engajamento ajudando a sociedade, são reféns da expectativa do que as outras pessoas vão achar deles nas redes sociais e no mundo virtual e assim por diante. Uma geração que faz tudo para receber um like no mundo virtual. Uma geração não preparada a seguir as diretrizes básicas do cristianismo. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Muito mais difícil do que era a geração dos nossos pais, a geração de hoje não sabe negar a si mesmo. E claro, isso já é consequência do quê? De uma distorção do mundo capitalista. Já falamos algumas vezes sobre isso. As mulheres entraram no mercado de trabalho, terceirizaram a educação, mas os pais hoje, tão ativistas, precisam de um jeito para compensar os filhos, e fazem quase tudo o que os filhos querem. Dão sempre o que o filho pede, e assim por diante. Consequentemente, tem crianças hoje crescendo, achando que o mundo gira em torno dele, e que ele não pode ganhar um não. Porque ele é o centro do mundo daquela casa, ele é o centro do mundo do universo, é pais, é avós, tudo para aquela criança. Quando vem a proposta do evangelho dizendo, negue-se a si mesmo, tenha autodomínio, autocontrole, isso não faz a menor lógica para essa geração, e é muito mais difícil para eles, uma geração que é totalmente hedonista, e só realmente a compreensão correta da palavra de Deus para transformar pessoas assim. Uma outra coisa, meus irmãos, que também é um risco espiritual, é o acesso à pornografia. E é algo que nós precisamos estar atentos nos dias de hoje. Família na era digital, porque tem famílias inteiras sendo destruídas por causa da pornografia. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, vamos
que as pessoas tinham acesso à pornografia? Era muito mais difícil. As pessoas, para ter acesso à pornografia, tinham que ser de maior, ir na banca, comprar uma revista pornográfica. Os adolescentes, às vezes, roubavam, pegavam emprestado de alguém, mas tinha todo um drama para esconder aquilo e tal. Hoje, um adolescente vai, pega o celular, se conecta à internet e assiste todo tipo de pornografia que desejar. Está aqui na palma da mão. E qual o problema? Por que nós estamos falando de risco? Porque tem pais que dão o celular para o filho, coloca 3G, e agora está vindo 4G para ficar mais rápido, mas não fiscaliza nada. Tem pais que colocam o computador no quarto do filho e não sabe aonde ele está entrando, ou a televisão no quarto do filho, sabe que depois da meia-noite tem canais extremamente perigosos, mas tem pais extremamente negligentes, não estão cuidando disso. Meus irmãos, o computador da casa, enquanto você tiver filhos pequenos ou filhos na adolescência, precisa estar no lugar comum da casa, na casa onde você de vez em quando está olhando, fiscalizando. Laptop, esteja de vez em quando olhando, se ele tem um laptop, esteja atento nos filhos, não deixe ele entrar e fechar a porta do quarto com o laptop. Eu não estou falando, claro, nós aqui, proibirmos tudo, né? Porque tem pai que não, meu filho não pode nem assistir televisão, não vai ter televisão na minha casa, não vai ter computador. Irmão, também não é assim, não seja extremista, porque uma geração que nem essa precisa ter acesso à informação, precisa de computador. Hoje os adolescentes precisam aprender uma linguagem de programação para terem um futuro com mais possibilidades, mas nós precisamos fiscalizar, em muitos casos proibir de que vá dormir com o celular, proibir que vá dormir com o laptop ou tablet, mas, acima de tudo, sempre ensinar. Aí está o diferencial, ensinar. Mas se lembra do primeiro ponto que a gente falou? Como vai ensinar os princípios cristãos se não tem tempo para os filhos, não tem tempo nem para Deus, como vai ensinar a família? É preciso ensinar o caminho, e no caminho, essa geração. Ensinar as verdades, para que quê? Para que quando ele é pequeno, entenda, né, através da restrição. Mas quando o papai não estiver olhando, a mamãe não estiver olhando, ele já tem uma maturidade para saber o que é errado e o que é certo. A pornografia, ela tem destruído muitas famílias. E não estou falando só de criança e adolescente. Estou falando de adultos. Eu estou falando de idosos. Idosos. Viciado em pornografia, destrói o casamento porque sempre o que vê compara com o que ele tem. Mas lá é tudo fake, lá é tudo falso, lá é tudo siliconado, lá é tudo mentira. Mas faça a comparação, pensamentos ilícitos que descem para o coração e geram comportamentos errados. E assim por diante, temos que ter cuidado também com a pornografia. Tem sido um dos maiores prejudicadores da vida espiritual dessa geração na era digital. E nós precisamos ficar atentos com isso, meus irmãos. Atento. Nos policiarmos e policiar aqueles que estão na nossa casa, ao nosso redor. Homem, principalmente o homem, apesar que o índice de mulheres, né, que estão aderindo e sendo viciados em pornografia está aumentando. Mas homens, se você não consegue se dominar, abre o jogo para a tua esposa. Fala com ela, pede ajuda para um pastor, pede ajuda para alguém que tem experiência e que é confiável para te ajudar, porque tem muita gente viciada nesse mundo, mas fica com vergonha. Tenta vencer esse problema sozinho e não consegue. Cada dia vai mergulhando num abismo pior do que o outro. É preciso abrir o jogo. É preciso pedir, minha esposa, coloque uma senha aqui, porque eu não estou conseguindo dar conta. É preciso buscar realmente um tratamento, porque senão você vai para o fundo do poço, destrói a sua família e depois não sabe o porquê. Precisa, irmãos, ter um cuidado nessa área. Só para vocês terem uma ideia, 30% do movimento na internet é de pornografia. Uma outra coisa, além da pornografia, que tem prejudicado espiritualmente as pessoas, convivência com palavras torpes, palavrões. Se você olhar na internet, principalmente o YouTube, que hoje é um dos principais canais de vídeo que nós temos, sites de vídeo, você vai ver o seguinte, um dos maiores acessos é o tal do Portas do Fundo, né? E você assiste qualquer um vídeo dos Portas do Fundo, que
fazem críticas, tentam fazer comédia, mas é uma comédia de baixo nível. Mas todos os vídeos deles é milhões de acessos, milhões. Já passaram de 1 bilhão de acessos, se eu não estou enganado, no canal deles. Todos os vídeos, palavras baixas. E os nossos jovens, adolescentes e crianças têm acessado e ouvido isso. Palavra de baixo calão o tempo inteiro. O que se ouve muito se acostuma e reproduz. E daí você dá uma olhada numa escola. Como é que é o linguajar dos nossos adolescentes? Lá. É de assustar. É de assustar. Nesse tempo que eu fiquei 2 meses fazendo estágio nessa escola, eu fiquei assustado com o nível de palavrão dos nossos adolescentes e crianças. E você vê isso também, palavras ofensivas aonde? Você vê palavras ofensivas nas próprias postagens deles nas redes sociais. No Facebook, você vai ver de vez em quando adolescentes se xingando, brigando e assim por diante. Esquece o que? Um princípio cristão. Tiago, usado por Deus, ele diz: ei, sejam tardios ao falar, prontos para ouvir, tardio ao falar e tardio para se irar. Não estejam nos vossos lábios palavras torpes, que não venham edificar. Mas, infelizmente, essa tem sido uma geração que tem sido muito influenciada pelas coisas de fora, e não é só a internet, televisão. Né? Você pode pegar as porcarias dos filmes brasileiros, dá de contar nas mãos os que prestam. O resto tudo é palavrão, mas estão lá os nossos adolescentes, absorvendo. Quando eles abrem a boca, quando eles escrevem alguma coisa, vai aparecer isso, o que eles têm absorvido. Nós precisamos estar atentos a isso. Riscos espirituais que a família está sofrendo hoje. Quer ver um outro risco espiritual que nós temos hoje? O uso dos gadgets, que é essa parafernália tecnológica na igreja. Tem que ter disciplina. Porque eu estou aqui com um tablet, mas se eu não tiver disciplina, eu posso estar sentado aqui, abrindo o meu Facebook, navegando na internet, abrindo outras coisas, e assim por diante. Posso estar no meu celular, enquanto o pastor prega, abaixado aqui no púlpito, no meu WhatsApp, conversando com pessoas. E o Espírito Santo vai falando à igreja, nos momentos do louvor, nos momentos da palavra, e tem irmão disperso. Irmão, se você não tem disciplina, não traga isso para a igreja, desliga o celular. Não deixa que o diabo use a tecnologia para te distrair na hora do culto. Tem gente pecando, por realmente falta de reverência na casa do Senhor, por causa disso. Tem que ter um cuidado extremo, meu irmão. E tem que ter o quê? Disciplina, renúncia, porque aqui tem tudo. E se você não tiver disciplina, você peca por irreverência e por estar disperso enquanto o Senhor está falando contigo. Amém, irmãos? Riscos espirituais que nós corremos hoje. O que eu sugiro, meus irmãos, para nós fazermos, para vencer esses riscos? Primeiro, a necessidade do ensino, da administração do tempo. Administre bem o seu tempo e ensine os seus filhos a administrarem bem o tempo. É preciso acontecer isso. A MTV, que é uma televisão banal, eles estavam preocupados com o uso intenso da tecnologia pelos jovens, e eles fizeram uma série de estudos. O nome da pesquisa era Universo Jovem, e a última que eles fizeram foi, se eu não estou enganado, 2010. Eles, nas pesquisas com os jovens, descobriram que menos de 5% dos jovens até 18 anos tinham algum tipo de restrição com o uso da tecnologia e o tempo que eles usavam a tecnologia. Menos de 5% dos jovens. Então é preciso, meus irmãos, ensinar isso. É preciso ensinar essa geração a administrar o tempo. E é preciso ensinar essa geração a refletir o tipo de conteúdo que eles estão absorvendo. É preciso. Porque tem pais que deixam os filhos ligar a televisão e assistir tudo. Deixa sentar na frente do computador e não presta atenção aonde estão indo. É preciso ter esse cuidado. Pai, mas todo mundo assiste Portas do Fundo. Vamos então aqui, vamos assistir. Filho, o nosso padrão é aqui, o padrão estipulado por Jesus. Vamos ver agora então o que tem aqui que nos edifica. Vamos ver aqui o que tem que nos ensina a ser um melhor cidadão, a ser um melhor pai, um melhor filho. Vamos ver. Vamos comparar com a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz e o que esses vídeos que você está assistindo diz.
Ensina ele a refletir. Tem que ensinar essa geração a refletir, porque senão eles vão se enchendo de porcaria o tempo inteiro. Utilize e ensine eles também a utilizar todas as ferramentas para o reino de Deus. Propagando mensagem do Evangelho, né? Fazendo coisas que venham realmente edificar outras vidas, fortalecer a amizade e assim por diante. Mas, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, principalmente nessa questão. Riscos espirituais na era digital que a família sofre. E nós precisamos fazer alguma coisa. Depois, eu coloquei riscos psicológicos. Pode passar ali. Primeira coisa que, quando nós falamos riscos psicológicos, que vem à tona, é justamente a questão da dependência. Pode passar ali, Elias. Aí está a revista Isto É, né, fazendo uma pergunta, foi a capa da revista. Você é viciado digital? E ali na reportagem, se vocês verem, vocês vão ver justamente esses dados, né? Que mais de 100 milhões de brasileiros estão conectados, passou já dos 110 milhões, e, pasmem, nós estamos mais conectados do que muitos países de primeiro mundo. A reportagem deixava bem claro que os brasileiros acessam mais a internet, principalmente para YouTube, Facebook, redes sociais, do que todos os outros países do mundo, de primeiro mundo, tá? Nós, os brasileiros. E essa também reportagem falava justamente isso. Mais de 10% dos brasileiros já são dependentes, ou seja, viciados em tecnologia. Lá na Inglaterra, um estudo de alguns psicólogos, eles colocaram justamente um termo para isso: nomofobia, no mobile phone, nomofobia. Por quê? Porque eles começaram a perceber um comportamento estranho em muitas pessoas, jovens, adolescentes e adultos, quando não estavam com o celular, que eram muito parecidos com as pessoas que têm algum tipo de dependência, seja uma dependência química, seja vício em alguma outra coisa. Comportamentos iguais. Primeiro, a pessoa sempre queria mais, que é a questão da navegação da internet hoje. Muitas pessoas viciadas na internet, nunca está satisfeito. Começa com 1 hora, daqui a pouco 2 horas, 3 horas, daqui a pouco passa o dia inteiro na internet. E daí você tira então, por exemplo, o celular de uma pessoa que é dependente do celular, viciada de celular. Essa pessoa, ela vai se estressar, essa pessoa vai desenvolver quadros de extrema ansiedade, essa pessoa pode até entrar em depressão, ou seja, o mesmo comportamento de um dependente químico. Um viciado no álcool, ele vai ter esse comportamento. Sempre quer uma dose a mais, se você tirar o álcool, coloca ele na abstinência, vai começar a dar essas coisas nele. Ansiedade, estresse, depressão. A mesma coisa está acontecendo com essa geração referente à tecnologia. O Brasil, ele usa muito a tecnologia, mas está pouco preparado para os casos extremos de vício. Nos Estados Unidos já tem clínicas de reabilitação para viciados. Coreia do Sul, Japão, também estão se preparando para isso, porque estão vendo que está vindo uma geração de adolescentes dependentes da internet. Agora, o Brasil não está preparado para isso, e as pessoas continuam, né, ficando cada vez mais dependentes disso. Precisamos cuidar dessa questão dos vícios. Por exemplo, a questão dos jogos. Né? Antes, deixa eu só mostrar, olha só essa reportagem que está ali. Se assustem com o nível de vício. Pode passar, Elias. Olha só o que diz essa reportagem. Casal deixa bebê morrer de fome enquanto cria filho virtual na internet. Isso aí não é eu que inventei, eu só copiei da internet. É isso que você escutou mesmo. Tem gente tão viciada no mundo virtual que vive uma vida, né? Second Life, até existe um jogo assim, onde cada um cria o seu avatar e vive uma vida virtual dos seus sonhos lá. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Um casal ficou tão vidrado no mundo virtual, tão viciado, que esqueceram o seu bebê real e deixaram ele morrer de fome. É absurdo o que nós estamos vivendo. Pode passar ali, tem mais uma reportagem, tem milhares de reportagens sobre isso, né? Frase de uma mulher que dizia: tenho medo do mundo lá fora, diz mulher internada por vício na internet.
Isso aí já no Brasil, né? Pessoas que têm se isolado do mundo e vivendo apenas no mundo virtual. E claro, cria um isolamento tão intenso que cria uma fobia social, uma fobia do mundo lá fora. E isso está cada vez mais comum, meus irmãos. Não estou falando aqui de coisas lá de São Paulo, Rio de Janeiro, estou falando de Blumenau. Blumenau, esse ano já tem de 2 casos, só aqui na nossa igreja, de adolescentes que não querem mais sair para fora, querem só o mundo virtual. Não querem mais estudar, não querem mais ir na igreja, não querem mais sair. Cria uma fobia das pessoas reais, mas vai mergulhando cada vez mais no mundo virtual. É realmente de se preocupar. Uma outra coisa que tem gerado vício é os games. Até coloquei ali, fiz questão de mostrar a capa da revista Veja, né? A reportagem falava hoje que o maior mercado de entretenimento já é a questão dos games. Superou já e muito Hollywood, o mercado dos filmes. O que mais dá dinheiro hoje é jogo. Porque cada vez mais tem gente jogando e se viciando nisso. Tem jogos muito bons, né? E jogo que realmente você começa ali, se você não prestar atenção e se disciplinar, se passou 10 horas ali e não percebeu. Nossos adolescentes jovens estão nisso aí. Gera um vício. Irmãos, questão social, outros riscos sociais ainda, estou acelerando para ver se vai dar tempo de falar tudo, tá? É justamente a questão também da depressão. Por quê? Porque nós somos influenciados por tudo o que nós recebemos. Não pense que nada do que você viu não te influencia. Por exemplo, assista Cidade Alerta, né? Você sai com medo, o pastor Nilton até falou domingo, você sai na rua, você fica bem assim. Tudo que você vê influencia. Agora, você imagine isso, essa atual geração, eles entram no Facebook, agora nem precisa mais para clicar para assistir os vídeos. Você só rola a barra e os vídeos começam a reproduzir sozinho. Você vai ver que ele tem de tudo. É gente sendo comida por leão, é gente levando tiro na cabeça, gente sendo decapitado. Os adolescentes hoje, criou-se uma moda de qualquer briga que acontece na escola, em vez deles parar a briga, chamar a diretoria, eles pegam o celular e começam a filmar. Minutos depois já está ali na rede social, todo mundo assistindo. Agora, você acha que isso não impacta quem está do outro lado recebendo esse tipo de informação? Todos nós, meus irmãos, estamos sendo influenciados e impactados por isso. E o nível, existe pesquisas científicas nos Estados Unidos sobre isso. Horas de Facebook influencia nos quadros de depressão. Porque você vê muita coisa boa, mas também vê muita coisa ruim. Você vê muita gente, e claro, né, você vê muita gente se exaltando, se gabando, muita gente só coloca as coisas boas, você olha para si e pensa, meu Deus, a minha vida é uma porcaria, porque a vida das pessoas é perfeita, sempre está rindo com amigos, viajando pelo mundo todo, que vida podre que eu vivo. Ou outras pessoas que só usam o Facebook para se lamentar, e isso também vai te influenciar. Então, tem aumentado os casos de depressão também. Essa geração atual é uma geração que vive a questão da competitividade virtual. Eles lutam para ter o maior número de likes possível, de cliques possível, de curtida possível, de seguidor possível. E eles estão dispostos a fazer coisas absurdas para conseguir isso. E claro, tudo isso tem intensificado. A questão da ansiedade é um risco social que se sofre hoje. Por quê? Os próprios ingleses, eles colocaram, os psicólogos desenvolveram um termo chamado FOMO, né? Que o FOMO significa Fear of Missing Out, medo de estar fora. Ou seja, tem uma geração aí ansiosa, sabe por quê? Pelo medo de estar perdendo o que se passa no mundo virtual. E eles ficam ansiosos, não vê a hora de se conectar. Estão no culto, mas estão se coçando para entrar no Facebook e ver o que está acontecendo lá. Não dorme direito, porque o mundo virtual continua acontecendo enquanto eles estão dormindo. E o número de ansiedade aumentando, FOMO, medo de estar perdendo alguma coisa. Um outro risco social é a questão de não priorizar o caráter, mas a aparência, né? Basta ver aí a questão do termo ostentação, que virou moda, né? Tem tudo ostentação. É rap ostentação, funk ostentação, né? Tem até crente ostentação.
que quer se mostrar mais crente que todo mundo, mas é só casca. Mas é o mundo aí virtual, onde os relacionamentos são superficiais, não conhece de fato quem é a pessoa e se acredita em tudo. Mas o problema é que o caráter, e que é o que Deus olha, que Deus está de olho no nosso coração, as pessoas não estão valorizando. Isso, meus irmãos, sem falar no espírito consumista da época. Você entra na internet, é um monte de coisa piscando, compre, consuma, aqui, e o que você quer. Irmãos, a tecnologia é tão avançada, por exemplo, o Google, se você digita uma palavra lá, e repete ela 2 ou 3 vezes, por exemplo, você quer um tênis Nike. Você digita 2 vezes tênis Nike, outros sites que você vai entrar que não tem nada a ver, você vai entrar num site de uma igreja, mas se naquele site tem justamente o espaço para propaganda, você vai ver ali um monte de tênis Nike piscando. Porque o banco de dados dele já memorizou o que você está procurando, o que você quer, e eles vão estimular você. Televisão, meus irmãos, eu fico abismado, eu estou o tempo inteiro ali cuidando dos meus filhos, tenho 2 pequenos, 5 e 3 anos. É o tempo todo os desenhos no Discovery Kids, pausa e começa uma série de propagandas. E eles querem tudo, porque é muito bem feito os desenhos. Pai, eu quero esse. Pai, eu quero esse. Um espírito consumista sendo desenvolvido na nossa família. E se não cuidar, o pastor Black vai estar falando sobre esse assunto nessa série, o casamento e o dinheiro. Se não cuidar, destrói casamento, destrói família, gera um monte de filhos que não sabem lidar com o dinheiro, que não sabem lidar com o que é necessário, o que é realmente importante e o que é supérfluo, porque querem tudo. A gente precisa estar atento a isso. E tudo isso pode gerar sérios riscos emocionais, psicológicos na nossa família. Precisamos estar atentos. Um outro risco, além do espiritual, além do psicológico, é o risco social. Pode colocar ali risco social. Prejuízo na comunicação. Isso começa dentro de casa. Antes, a televisão era o grande vilão. E até foi feito muitas campanhas. Se você pegar, por exemplo, os nomes mais importantes aí dos pastores que orientavam a família aqui no Brasil, Jaime Kemp, assim por diante, eles têm vários artigos falando sobre a televisão. Cuida com a televisão na hora da refeição, não liga a televisão, mas senta na mesa, conversa, dialoga. Hoje, a gente precisa aplicar essas verdades na questão do celular. Porque se senta na mesa, o celular fica tocando, daí atende. Senta na mesa, está lá no WhatsApp. Senta na mesa, está ali procurando alguma coisa. E não tem mais o diálogo, não tem mais o olhar no olho do filho e conversar, no olho da esposa e conversar. É extremamente prejudicial. Isso acontece também nas questões públicas. Quantas vezes, se a gente não se policiar, eu já me peguei, a pessoa vem conversar comigo, eu estava ali e fiquei no celular. E isso é um desrespeito. Tem um australiano que ele criou justamente um termo para isso, que é o pubbing. Ele pegou a palavra people e a palavra snubbing, que é esnobar. E ele disse, precisamos fazer uma campanha, stop o pubbing, stop a negligência, a falta de respeito. Antigamente, se você fosse conversar com uma pessoa e ela não olhasse para você, isso era má educação. Mas hoje parece que virou normal. A pessoa está conversando e está ali no celular. Tem que ter um cuidado, porque isso afeta as relações. Tem psicólogos que já fizeram muitas pesquisas e falaram desse comportamento entre pais e filhos. Uma criança pequena que chega falando com o pai, e o pai não olha no olho, mas está na televisão, está no computador, está no celular, isso afeta, se é repetido muitas vezes, afeta a criança. A gente precisa estar atento a isso. A educação dos filhos, meus irmãos, talvez é um dos principais riscos sociais que nós sofremos hoje. Como eu falei, a terceirização da educação acontece diariamente pela televisão e agora pelo celular. Meus irmãos, eu preciso me cuidar muito, porque você está querendo fazer alguma coisa. E os filhos estão lá, aprontando e tal. Parece mágico. Você pega isso aqui, coloca um joguinho e dá na mão dele. É um calmante,
Fica tranquilo. Não estou dizendo que de vez em quando você fazer isso é errado, tudo bem, pode ser útil. Agora, tem gente que está fazendo o tempo todo. As crianças vivem com isso aqui na mão, porque não tem atenção dos pais, então precisa estar o tempo todo fazendo alguma coisa, ou na televisão, ou na internet, ou no tablet, ou no celular. É preciso ter um cuidado, meus irmãos. A instrução de Jesus, do Senhor Deus, quando o povo estava lá, saindo do Egito e entrando na Terra Prometida, ele é bem claro: ei, fale a respeito das coisas sagradas para o teu filho na mesa. Olha no olho e conversa com ele. Vocês andando, quando for deitar. Ou seja, relacionamento. E ainda diz assim, olha, na porta, que é um lugar onde se passe, escreva lá os mandamentos do Senhor na porta, para que toda vez que a criança passar ali, ela venha ver os mandamentos. Nós temos uma ferramenta boa na tecnologia hoje para ensinar os princípios cristãos. Tem muitos livrinhos evangélicos com desenho fantástico para os teus filhos ver. Hoje, tem muitas coisas bem elaboradas para isso. Pode ser utilizado. Só que você precisa estar junto, ensinando, orientando, mostrando. Não terceirize a educação do seu filho para a tecnologia, que hoje está muito fácil de fazer isso. Quantos casos, meus irmãos, quantos casos de adolescentes, 12, 13, 14 anos, que passam o dia inteiro sozinhos em casa. Os pais passam o dia trabalhando, querem aumentar a renda, não estou dizendo que é errado o casal trabalhar, pode trabalhar, mas tem que ter um cuidado, porque o que seu filho está fazendo em casa? O que seu filho está fazendo em casa? Está lá, na televisão ou na internet. E o mundo inteiro está lá. E aqui eu coloquei o cuidado nos relacionamentos. Não vai ter como se aprofundar em tudo, mas como nós estamos falando de família, o relacionamento com os filhos, o relacionamento do casal, está sendo intensamente afetado pela tecnologia. A questão ali do uso o tempo inteiro tem feito o casal não ter mais tempo um para o outro. O marido sempre está no computador e a esposa sempre está no celular, no tablet, e não tem mais tempo um para o outro. E pasmem, tem acontecido muito problema no casamento por causa da internet. É uma curtida indevida, é uma amizade que o marido faz com quem não deveria, que a esposa faz com quem deveria, pode acabar a relação. Passa ali o próximo slide, pode passar, eu nem vai dar tempo de falar disso. Aí, eu fiz questão de tirar essa notícia. Olha só o que diz essa notícia, que as redes sociais para encontros sexuais passa de 130 milhões de usuários. Esse site é uma rede social só para quem quer pular cerca ou um solteiro que quer ter relacionamento sexual. Não é compromisso nenhum. Só esse aí já está com mais de 130 milhões de usuários. Todo mundo que está lá quer o quê? Transar sem compromisso. Simples assim. Está entre os sites mais acessados do mundo. Entre os 100 sites mais acessados do mundo. Isso aí, meus irmãos, tem gerado uma série de divórcios enorme. Em 2012, 63% dos casais, segundo os advogados que advogavam o divórcio, falaram que tiveram algum problema relacionado à internet. E algum tempo atrás agora, o Jornal de Nova York disse que, segundo os advogados, mais de 80% dos atuais casos que eles estavam tratando sobre o divórcio tinha tido alguma origem ou algum contato na internet. Irmãos, está muito fácil de você trair a tua esposa ou o teu marido hoje, e isso começa no mundo virtual. Nós aqui, pastores, temos aconselhado o tempo inteiro. É um oi que se dá e a pessoa do outro lado entende errado, você vai dando trela e tal. E foi. Às vezes está chateado com a esposa, chateado com o marido. A internet, ela pode ser um paraíso, para compensar algumas carências que você tem. Só que aí é uma artimanha do diabo. O diabo, meu irmão, como Paulo diz, ele arma cilada. Não é algo escancarado que você vai ver, lá tem um buraco, então eu não vou por ali porque eu vou cair. Ele coloca assim, algo por cima, coloca folha para disfarçar, você pensa que está indo por um caminho, daqui a pouco você cai. Cilada. E se não for discernimento espiritual, vida com Deus, você cai. São contatos perigosos.
riscos sociais que nós vivemos, contatos perigosos nos nossos tempos. Meus irmãos, essa questão da era digital, ela tem me feito pensar muito a respeito, né, da questão de família, os contatos que as pessoas têm nesse mundo virtual. Você que é pai, você que é mãe, imagine, teu filho tem 10 anos, ele vai, né, sair com os amigos, você diz, filho, 8 horas em casa. Se deu 10 horas, 11 horas, ele não apareceu, você fica maluco, né? Você imagina, meu Deus, meu filho vai vir agora para casa sozinho, ele vai parar no ônibus ali, tem esse beco escuro, você já fica todo apavorado, né, porque alguma coisa pode acontecer com o teu filho. Agora, eu fico preocupado com pais que não levam essa preocupação para o mundo virtual. Os becos, meus irmãos, da internet são muito mais perigosos que esses becos da tua rua que você está pensando. É inúmeros pedófilos o tempo todo ali em cima de crianças, procurando tal. Pode colocar outra imagem ali. Uma reportagem saiu agora, recente também. Adolescente afirma que fugiu com um homem que conheceu pela internet. Um homem de 35 anos, convidou a menininha lá de 13 anos, foi cantando ela pela internet, ela se sentiu valorizada, bonita, marcaram o encontro e ela foi lá. Mas cadê a mãe? Porque a mãe não estava acompanhando. O que você anda acessando? Aonde você está? Cuida com isso. Irmãos, eu sei que não tem como ficar em cima do filho 24 horas. Por isso que eu falei a importância do ensinar. Mas tem que falar. Tem que falar. Um outro assunto para o ano que vem, que ainda é dessa série de família, eu quero tratar sobre sexualidade na família. Tem pais perdidos quando deve começar a falar de sexo com os filhos. Porque tem filho de 4, 5 anos aí, meu irmão, e olha, é de assustar. Que nem a historinha do pai chegou para o filho de 7 anos, né? E falou, filho, a gente precisa conversar alguma coisa a respeito de sexo. O filho olhou para o pai e disse, o que o senhor quer saber, pai? Mas é a realidade, porque o mundo virtual despeja tudo ali. Nós vamos falar desse assunto mais para frente. Mas a questão da pedofilia, você já orientou os teus filhos sobre os contatos? O tipo de conversa que começa muito sutil e depois se torna perigosa? Um outro problema que tem acontecido é o sexting. Palavra sexo em inglês com texto. Começou com mensagens eróticas, compartilhamento e tal. Depois agora com os smartphones é a questão de fotos. Pode colocar ali a próxima notícia que eu trouxe. Diz assim, olha, adolescentes aderem ao sexting e postam todos fotos sensuais na internet. Isso aqui, meus irmãos, está virando moda, tá? Porque a menina está apaixonada pelo fulano. Mas o Joãozinho é tão lindo, ele é tão amoroso e tal. Os dois com 13 anos. Daí, daqui a pouco, eles conversando no WhatsApp. Ai, que saudade, mas você é tão linda, tão maravilhosa, tão gostosa. Tira uma foto assim, com decote para mim. E ela vai, tira e manda. Daqui a pouco, ela tirou o sutiã. Daqui a pouco, ela está toda nua, mandando foto para o namorado. Só que o tempo passa e eles se deixam. E aquela foto se espalha pela internet. Aqui, meus irmãos, em Blumenau, esse ano eu já atendi casos de sexting de adolescente. Adolescente tirando foto indecente, mandando para o namorado. E daí depois a foto se espalha e vira algo terrível. Fora que nada do que você escreve, do que você envia, meus irmãos, os hackers não conseguem pegar. Os hackers e o sistema maior. O meu irmão, você já parou para pensar que hoje você é monitorado o tempo inteiro? Porque você não larga isso aqui? Se você entrar no Google, na tua conta, e se você registrou teu celular, que provavelmente você registrou, porque eles pedem uma confirmação via celular, ele sabe todos os lugares que você foi nos últimos anos. Se você quer saber onde você foi, eles vão te mostrar no mapa todos os lugares que você foi. Se você ficou parado 10 minutos na igreja, eles sabem quando que você ficou parado 10 minutos, porque você está com o celular, eles estão te rastreando, eles têm tudo. Eles têm tudo, e tem gente que também não entende isso. Irmãos, esse assunto é perigoso. Riscos sociais, questão do sexting, fotos indecentes, que os nossos adolescentes, crianças têm mandado, e muitos têm pego e colocado isso para o mundo inteiro ver. Aí uma orientação, meu irmão. Cuida com as fotos que você coloca no teu Facebook. As fotos você coloca nas tuas redes sociais.
Porque uma foto sua postada, publicada lá, não tem mais volta. Uma pessoa copia, já era. Você pode ir lá excluir, ela tem para sempre. Se ela dá um print screen, já era. Copiou, tirou uma foto da tela, já tem você ali. E quantos irmãos, irmãs, em momentos particulares, íntimos, do casal deitado na cama, indo para o Facebook. Na praia, pessoas até que não deveria, cristão, se vestindo decentemente, mas tira uma foto lá de biquíni e publica no Facebook, nossa, curtindo uma praia. Alguém vai lá, pega aquilo lá e tem aquilo lá. Alguns anos atrás aconteceu isso. Uma pessoa que cantava na igreja colocou uma foto de biquíni com o namorado e tal. Enfim, um outro sem vergonha pegou a foto e depois de um tempo, o menino já tinha até excluído a foto. Ele colocou, fez uma montagem com duas fotos. Uma dela cantando na igreja e uma dela de biquíni na praia. E aí ele colocou embaixo, olha só, na igreja são santinhas, lá fora são você imagina o que ele escreveu. E difamou a pessoa assim. Então tem que ter um cuidado, meus irmãos, com essa coisa. Enfim, outros riscos sociais, que envolvem a questão de disciplina, a questão do trabalho e da escola. O tempo está voando, não vai ter como entrar em todos os assuntos. Mas, hoje, já existe uma preocupação das empresas com essa geração que está vindo aí. Porque os adultos, eles já estão em decadência na produtividade. Principalmente as pessoas que trabalham na frente do computador, porque não tem disciplina. A cada 3 minutos entra numa coisa que não é para entrar. Ou no Facebook, vai conferir um e-mail pessoal e assim a produtividade dele abaixa. E isso também na escola. Pessoas que não prestam mais atenção na aula porque é permitido o celular, ou às vezes fica escondido, debaixo da carteira com o celular. Afeta socialmente também. Lá na frente vai ser um profissional que vai dar problema. Sem falar, eu me lembro que no Empreendedor Eficaz, o juiz ele falou, tem pessoas roubando o seu patrão, porque ele está pagando as suas horas e tem gente que só fica no Facebook e na internet. Não é comportamento de um cristão. Nos tempos digitais, isso não é comportamento dos cristãos. Para finalizar, só vou citar, não vou entrar. Os riscos físicos, biológicos da era digital, que as famílias não estão prestando atenção. Alguns riscos têm acontecido pelo uso excessivo dos gadgets, dessa parafernália tecnológica toda. Primeiro, surdez. Uma geração de adolescente que vive com fone de ouvido. Alguns um fonezinho pequeno, outros uns negócios enormes, baita alto-falante, com som lá no céu, altíssimo. Os médicos estão alertando o risco de uma geração com uma grande porcentagem de surdos ou deficientes auditivos aqui no futuro, porque não cuidam com o volume do fone de ouvido. Um outro problema de visão, a síndrome dos olhos secos. Nós não estamos, o ser humano não foi feito para ficar o tempo todo olhando para a fonte de luz. Nós olhamos para as coisas que refletem a luz, são iluminadas pela luz. Mas agora nós vivemos olhando para a fonte da luz, para a tela do computador, tela do celular, tela do tablet. Antigamente ninguém ficava o tempo todo olhando para cima ou para a luz, mas hoje a gente está fazendo isso. Isso tem prejudicado, porque quanto mais a gente olha, menos pisca. Menos piscando, o processo lacrimal não acontece, prejudica a visão. Muita gente tem tido problema por causa disso. Uma outra coisa, problema nas articulações, o LER, movimento repetido. Muita gente com problema ali, porque eu estou o tempo todo teclando, ou no celular teclando, ou no videogame teclando, e tem tido muitos problemas nas mãos. Os médicos têm falado, tendinite, bursite, tenossinovite, problemas que dá por esses movimentos repetidos intensamente. Outros problemas que nós temos tido na era digital, biologicamente, os transtornos na alimentação, muito tempo parado, sedentarismo, muito tempo na frente do computador, ativismo, não tem tempo, então sempre vai na opção mais rápida, fast food, comida de baixa qualidade, que não ajuda o teu organismo. Um outro problema também é justamente uma questão muito sutil, mas a influência que nós recebemos do corpo ideal. Corpo ideal, e aí tem uma geração
de adolescentes mergulhadas justamente na anorexia e bulimia, meninas que não são gordas, mas porque tem um ideal que vê na internet, na televisão, mergulha nesse mundo. E eu lembro, meus irmãos, olha só o perigo da era digital. Antigamente, uma menina que entrava no mundo da anorexia, não vou comer para mim ser magrinha, magérrima. O pai dizia, filha, isso é errado, não faz isso. O tio dizia, não, minha sobrinha, não faz isso. A vizinha dizia, não faz isso. Tinha as pessoas ali que ia contra ela, então ela podia ponderar. Hoje, enquanto o pai e a mãe e o tio dizem que não, ela tem 3.000 pessoas dizendo sim, você agora está maravilhosa. Lá na internet as pessoas estão aplaudindo ela e ela quer aquele status, porque o mundo virtual para ela é tão importante quanto o mundo real. A questão dos meninos hoje, os bombadão, incentivo do anabolizante. Quantos menores vivem acessando o site de anabolizante para ficar fortinho, porque é isso que todo mundo quer, é as fotos que recebe mais curtida no Facebook, e mergulha também nesse mundo perigoso. Uma outra questão que é risco biológico, questão do sono. As pessoas estão indo para a cama com o celular, as pessoas estão indo para a cama com o tablet, as pessoas estão indo para a cama com a luz ali o tempo inteiro. Isso prejudica a qualidade do sono. Os médicos têm falado isso, porque a luz que entra, ela altera o nosso metabolismo. O metabolismo pensa que é dia quando é noite, e aí vai prejudicar o teu sono. Existe um monte de pesquisa científica, meus irmãos. Vão atrás das pesquisas da doutora Suzanne Stephanon. Ela tem pesquisado isso e tem feito testes científicos. Pessoas com sono prejudicado porque vivem com o celular na cama na hora de dormir, e assim por diante. Finalizo ainda falando de risco pessoal e físico, na questão da segurança da informação, os dados que você coloca na sua rede social. Nós vimos aqui, pertinho de nós, Ilhota, caso daquele menino sequestrado, os bandidos falando para a Globo. Nós pegamos todas as informações porque nós acompanhamos o Facebook deles, sabíamos a rotina dele. Sabiam quando o menino ia para a escola, sabiam quando ele tinha os joguinhos de futebol, arquitetaram, planejaram tudo para pegar ele no momento certo. E tem gente que fica ainda colocando no Facebook, saindo de casa e indo para o shopping. Viagem de família para tal lugar. Os bandidos estão de olho em você, meu irmão. E pode realmente pegar sua família e causar um estrago. Enfim, o tempo passou, não vai ter como a gente entrar em todos os tópicos, mas eu finalizo com a nossa introdução. Crie parapeitos para a sua família não se machucar na sua casa. Administra bem o tempo, seja disciplinado. E seja o que você fazer, como diz Paulo, quer comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. Acesse a internet para a glória de Deus. Como diz o pastor Nilson semana passada, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decrete na tua casa que você e o teu celular servirão ao Senhor. Você e a tua internet, você e a tua televisão, você e a tua família na era digital servirão ao Senhor. Amém? Vamos colocar em pé.